Deus, né? Vamos lá para a palavra do Senhor Jesus, já dizendo. Efésios, capítulo de número 5. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui. 15, 16, 17. E como o pastor falou, né? É uma grande responsabilidade falar da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Glória seja Deus. Obrigado. Deus abençoe. Oh, mestre querido. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Uma palavra muito linda. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava lendo essa palavra aqui na minha casa, carta de Paulo aos Efésios. E se os irmãos lerem depois, é uma palavra que fala muito conosco. É uma palavra que fala com a igreja. Aleluia. Porque essa carta ela foi endereçada para a igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. E a partir desse texto, irmãos, eu fiquei pensando algumas coisas. Qual é a forma, ou qual é a maneira de um cristão viver? Eita glória. Porque esta palavra aqui está mostrando para nós pelo menos duas maneiras de se viver. Ele está dizendo: não vivam como tolo, mas vivam como sábio. Aleluia, Deus. Porque, irmãos, quando nós agora aceitamos a Cristo Jesus, eu acredito que essa palavra ela é direcionada mais até a igreja. Outra hora nós estávamos aí neste mundo e nós vivíamos de uma maneira descontrolada. Nós fazíamos aquilo que nós queríamos, aquilo que nós pensamos ser certo, ser correto. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que nós vivíamos uma vida de tolo, desobedecendo a palavra do Senhor. Se os irmãos deixarem a Bíblia aberta aí, nós vamos dar uma olhada no capítulo 4. É onde que o apóstolo Paulo, ele está falando da velha natureza. E a velha natureza é aquela natureza que nós tínhamos antigamente. Irmãos, porque quando nós vimos para a igreja, a partir de agora nós começamos a aprender a palavra de Deus. Vir para a igreja não é só vir, sentar no banco, voltar para casa, mas não atentar para a palavra, aquilo que a palavra está falando conosco. Porque o Evangelho, irmãos, é poder de Deus. Glória a Deus. É para transformar a nossa vida. Aleluia. Era para transformar as nossas palavras, o nosso jeito de agir, de vestir, de falar. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos que aplicar a palavra. Glória a Deus. E já foi falado aqui pelo irmão Mateus que é melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, no capítulo 4, a partir do versículo 17, se os irmãos estiverem abertos, pode ir acompanhando. Ele vai mostrar para nós como nós vivíamos antigamente. Ele vai dizer que nós vivíamos na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós vivíamos com a mente obscurecida, duro no nosso coração. Louvado seja Deus. Nós éramos entregues à libertinagem e nós não parávamos de pecar, de cometer impureza, todo tipo de pecado. Mas o apóstolo Paulo, a partir desta palavra, irmãos, também está ensinando a nós. Agora nós temos que viver de forma diferente. E eu acredito que essa palavra é uma palavra para a gente praticar. Louvado seja Deus. Eu gosto de ouvir aquelas palavras avivadas, aquelas palavras de bênção. Mas nós temos que também, em momentos, irmãos, olhar para a palavra, aquilo que a palavra está ensinando para nós. Para nós colocar a palavra do Senhor em prática.
E o apóstolo Paulo, nessa carta, irmãos, ele está mostrando para nós vivermos agora conforme Cristo, conforme está na palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Não de forma tola, mas de forma sábia. Eu acredito, irmão, que todo cristão, que todos nós que estamos aqui agora, queremos viver de acordo com a palavra. Se você está aqui nesta noite, irmãos, é porque o Senhor quer falar com você. O Senhor quer mudar a sua mente, quer mudar o seu jeito, para que nós tenhamos a mente de Cristo, que o próprio apóstolo Paulo ele fala, para nós ter a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. E viver como um sábio. Mas o que é viver de forma sábia? A partir do capítulo 4, eu quero trazer alguns versículos aqui, irmãos. Aleluia. É claro que a palavra do Senhor, ela tem vários versículos, vários capítulos que nos ensina a viver de forma sábia. Mas eu quero usar pelo menos este texto, este capítulo de Efésios capítulo 4. E se os irmãos estiverem abertos aí, acompanhem comigo. Glória a Deus. O capítulo 4, no verso 25, irmãos. É importante os irmãos acompanhar para ver se está de acordo com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O que é viver de forma sábia? O cristão tem que ser diferente. Louvado seja Deus. E no versículo de número 25, a palavra do Senhor já vai começar a nos confrontar, dizendo: por isso, deixando a mentira, e que cada um fale a verdade com o seu próprio irmão. Louvado seja Deus. Se nós queremos viver uma vida sábia, nós já precisamos abandonar a mentira. Glória a Deus. É muito feio, né, um cristão mentindo. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor está nos ensinando hoje para nós andar agora na verdade. Oh, glória. Porque a mentira, ela tem um dono. A mentira, ela tem um pai. E é o próprio Senhor Jesus que vai falar sobre a mentira lá no Evangelho de João. No capítulo 8, 44, ele vai falar que o diabo é o pai da mentira. O diabo não se firmou na verdade. Louvado seja Deus. Então, quando nós estamos mentindo, nós estamos semelhantes ao inimigo. Mas o Senhor nos chamou para ser diferente. O Senhor nos chamou agora para viver em verdade. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então que nós andamos na verdade. Mas no versículo 26, os irmãos que estão acompanhando, a palavra do Senhor diz: fiquem irados e não pequem. Esse irado aqui, irmãos, é nervoso, é bravo. Louvado seja Deus. Só que é natural do homem e da mulher ficar bravo, é natural, é da nossa carne. Ficar nervoso, ficar bravo, ficar com raiva muitas das vezes é natural do ser humano e não é pecado. A palavra do Senhor diz que é pecado. Aqui ó, não peque, fique irados, mas não peque. O pecar é quando nós ficamos bravos, é quando nós ficamos com raiva talvez, e nós agimos na hora, no momento que estamos bravos. Verdade. Mas no momento, irmão, que nós estamos irados com alguma coisa, porque é natural, às vezes nós estamos em alguns lugares e o inimigo usa algumas pessoas para tirar a nossa paz. Eita glória. Mas nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor que neste momento, irmãos, que você ficar irado, ficar bravo, não é pecado. Mas agora, se você revidar, se você agir a partir do momento que você está com raiva, aí então você então vai pecar. Louvado seja Deus. Pai amado. Então que venhamos olhar para a palavra. Se nós queremos viver uma vida sábia, lá em Provérbios vai falar muito que às vezes o silêncio você passa de sábio. É só você não falar nada. Quando nós olhamos para Jesus, ali quando o imperador estava acusando Jesus, todo mundo xingava, e Jesus foi um homem santo. Jesus só fazia coisas boas, irmãos, maravilhosas, curava enfermos, mas diante da sociedade, a sociedade ainda julgava Jesus. Mas o que nós aprendemos então com Jesus? Que diante das acusações, o Senhor Jesus permaneceu quieto, permaneceu calado.
Que nós venhamos a aplicar este exemplo de Jesus. Glória a Deus. Quando você ficar nervoso, quando você ficar bravo, você lembra desta palavra. Aleluia. Fiquem irados, mas não pequem. Não revida com palavras, com atos, com gestos. Louvado seja Deus. Versículo 28 diz o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, fala das pessoas que talvez estavam no mundo, que roubavam, mas que agora, ouvindo a palavra de Deus, já está bem explicado: não roube mais. Que agora, irmãos, trabalhe para o seu sustento. Louvado seja Deus. E no verso 29, os irmãos que estão lendo, diz assim a palavra do Senhor: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu quero completar esse versículo com o capítulo 5, só vira a página aí. Capítulo 5, verso 4. Não use linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Louvado seja Deus. Olha o que a palavra do Senhor está nos ensinando, irmãos. A não falar, palavrão. Porque uma coisa é nós estarmos aqui na igreja, mas alguns no seu lar talvez ainda falam palavrão, ainda falam palavras indecentes. Mas a palavra do Senhor, irmãos, está nos ensinando que a linguagem do cristão precisa ser mudada. Glória a Deus. Outra hora, quando eu estava no mundo, eu falava de um jeito. Eu usava algumas gírias, eu falava palavrão quando eu estava no mundo. Mas graças a Deus, irmãos, pedindo ao Senhor, o Senhor nos livrou. E colocar palavras de ação de graça. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, é muito feio o cristão falar palavrão aí fora. O cristão que aceitou a Cristo falar palavras indecentes, conversas que não são agradáveis ao cristão. Nós precisamos agora viver em sabedoria, como diz a palavra do Senhor. Não a viver uma vida de tolo, desobedecendo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. No verso 6 diz: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus ela vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Que venhamos, irmãos, agora colocar em prática a palavra do Senhor. Talvez você que está chegando do mundo e aceitou a Cristo agora, peça sabedoria ao Senhor. Senhor, muda minhas palavras, muda os meus atos, as minhas atitudes, porque eu preciso ser diferente. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o versículo que nós lemos, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele começa a chamar a atenção da igreja. E a palavra do Senhor vai dizer: tenham cuidado. Olha o que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção. O apóstolo Paulo chamou a atenção daquele povo naquela época, e agora está falando conosco através do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor ela é verdadeira. A palavra do Senhor é eficaz, ela traz resultado para a nossa vida. A palavra de Deus traz mudança para a nossa vida. E ele vai dizer então: não vivam como tolo, mas vivam como sábio. Louvado seja Deus. E o tolo, irmãos, é isso: é viver uma vida desenfreada, uma vida no pecado, uma vida desobedecendo, zombando das coisas de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, eu anotei aqui, 1 Samuel, no capítulo 13, no verso 13 também. Samuel ele chega diante de Saul e diz o seguinte: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus deu. Nessa passagem de 1 Samuel 13, versículo 13, Saul não esperou Samuel para fazer o sacrifício, porque o sacrifício era somente o profeta que poderia fazer. E Samuel avisou, Saul falou: espera um pouquinho que eu estou chegando. Mas Saul não teve paciência. Saul não esperou o profeta Samuel chegar para fazer aquele sacrifício. Então
incentivado pelo povo que estava ali, ele se antecipa e faz o sacrifício. Mas só que Saul era rei. Segundo a palavra de Deus, o rei não poderia fazer o sacrifício, somente o profeta. Mas aí então Samuel chega e fala: você agiu como um tolo, desobedecendo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E nós sabemos que ali então o reinado de Saul, Deus tirou o reinado de Saul. E Deus diz: agora eu tenho um outro que é segundo o meu coração. É aí onde entra Davi, que é segundo o coração de Deus. Por que Davi é segundo o coração de Deus? Porque Davi obedecia a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E no versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer: aproveite bem o tempo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que os dias são maus. Muita coisa tem acontecido. E a palavra do Senhor está dizendo para a gente aproveitar o tempo. Glória a Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Glória a Deus. Há tempo de guerra, mas há tempo de paz. E nós sabemos que os nossos dias, pela palavra do Senhor, são dias de maus. E Ele nos ensina: aproveita bem o tempo. Nós devemos aproveitar o tempo com o Senhor Jesus. Mas também nós devemos aproveitar o tempo com a nossa família. Glória a Deus. Às vezes nós vivemos uma vida muito corrida e não temos tempo para a nossa família. Eu sempre falo com a minha esposa para a gente tirar sempre um tempo com o nosso filho, com a nossa família. Um dia onde a gente vai sair, vamos ficar junto. Porque se a gente deixar, irmãos, a gente não aproveita a família. A família é um presente de Deus. Aleluia. Talvez você trabalhe tanto, ganhe tanto dinheiro, mas a sua família está ficando de lado. E amanhã, nós não sabemos se nós vamos estar aqui. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, que é bênção, mas amanhã, talvez, nós não estaremos aqui. E aí? Você abraçou? Você diz que ama os seus parentes, sua mãe, seu pai? Você aproveitou o tempo que você tem com Jesus? Glória a Deus. Porque os dias são maus. Louvado seja Deus. Os dias são maus, irmãos. Mas que nós venhamos aproveitar Aleluia. de forma sábia a nossa família. Tira um momento com a sua família. Glória a Deus. Tira um momento com os seus filhos. Oh, maravilha. Aproveite, irmãos, esse tempo que o Senhor ele nos está dando. Louvado seja Deus. E no versículo 17, então, a palavra do Senhor diz: por esta razão não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Procure compreender a vontade do Senhor. Glória a E a Deus. vontade do Senhor está aqui, ó, esse monte de folhas. Louvado seja Deus. Glória a Nós Deus. precisamos ler, nós precisamos praticar a palavra do Senhor, porque a vontade do Senhor para a nossa vida está tudo aqui escrito. Glória. Mas se nós não lemos, irmãos, em casa, se nós não meditarmos na palavra, nós não vamos aprender. Nós vamos ser levados aí pelo que os outros falam. Tem muitas pessoas que às vezes falam o que os outros falaram, o que ouviu falar, mas só que não olhou na palavra para ver se é verdade. A palavra do Senhor, irmãos, ela é a nossa regra de fé Glória a e Deus. de prática. Aleluia. E nós sabemos que hoje a tecnologia, aí no YouTube, tem muita gente falando muita coisa. E às vezes, se nós não tivermos conhecimento, uma leitura, um entendimento da palavra do Senhor, irmãos, nós vamos se deixar ser levado por aquilo que estão falando aí fora. Mas procure aprender a entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Aleluia. Eu acredito que nós que estamos aqui, irmãos, o Senhor tem um propósito para a nossa vida. O Senhor tem um chamado para a nossa vida. Mas nós precisamos buscar em oração. Nós precisamos buscar ao Senhor para entender qual é a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Mas eu sei que uma é obedecer a palavra do Senhor. É como foi Glória a lido Deus. aqui nessa noite. É melhor obedecer do que sacrificar. Eita, Jesus vive. Coloque em prática, irmãos, para que nós venhamos a viver com sabedoria.
E quando as pessoas olharem para você aí fora e vão falar, aquele ali é homem de Deus, aquele ali é mulher de Deus, olha a linguagem dele, olha a vestimenta dele ou dela, já não se veste mais como vestia antes. Eu vou falar isso aqui porque Deus está me conduzindo para falar. Louvado seja Deus. A nossa vestimenta precisa ser mudada, irmãos. Louvado seja Deus. Eu acredito que os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Eu não vou entrar em detalhes. Aleluia. Louvado seja Deus. Para não sermos como as pessoas deste mundo. Louvado seja Deus. Que nós venhamos, irmãos, nessa noite praticar a palavra do Senhor. E que nós venhamos a viver como sábio, como Glória diz a Deus. a palavra do Senhor. Amém? Amém. Guarda essa oportunidade e que o Espírito Santo fale melhor a cada coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha como o Senhor cuida da sua igreja, irmãos.